então você é o nosso convidado. Só que para começar, os argentinos foram às ruas nesta quarta-feira em um protesto contra o presidente Javier Milei. Sindicatos e várias organizações querem a suspensão do pacote de decretos que Milei anunciou nos últimos dias. Esse protesto é realizado após Javier Milei anunciar regras que restringem as manifestações públicas no país, com regras que impedem o fechamento de vias públicas e também a suspensão de benefícios sociais. Para começar o nosso giro de análises, delegado Palumbo com a gente aqui no estúdio. Delegado, seja muito bem-vindo. Prazer em tê-lo aqui em Os Pingos nos Is. Eu sei que o senhor está acompanhando todas essas movimentações, esses protestos que acontecem na Argentina. Até quando Javier Milei vai conseguir ter a simpatia de parte da população? Porque são medidas impopulares. Um mega decreto, isso não caiu muito bem para parte da população. Bem-vindo. Obrigado, uma boa noite, prazer estar novamente na Jovem Pan. O Milei está fazendo exatamente aquilo que ele se propôs a fazer. Ele foi eleito com esta bandeira, falou que ia fazer isso, está fazendo. E aí o que a gente tem visto na Argentina são os sindicalistas, os sindicatos, não querendo os cortes, é natural. O país está numa dívida tremenda, então é natural que você tire essas despesas que está sobrecarregando o Estado, né, para desonerar essa folha de pagamento gigantesca, tirar essas pessoas que estão empregadas, né, mas que a gente não sabe se está realmente empregado ou se é um cabide de emprego. No Brasil também acontece isso. Eu costumo dizer há muito tempo que só na Prefeitura de São Paulo são 5.000 cargos de livre nomeação do prefeito. No estado de São Paulo são mais de 20.000. A gente tem visto um esforço tremendo do governador Tarcísio de acabar com parte desses cargos. No governo federal também milhares de cargos. E na Argentina o Milei está fazendo exatamente aquilo que se propôs a fazer. A gente tem que cortar gastos para que a Argentina realmente possa sair do buraco. É isso. Também com a gente o Cristiano Beraldo. Beraldo, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Tratávamos sobre essa situação que envolve a Argentina no programa de ontem e hoje uma grande manifestação na região central de Buenos Aires, as avenidas 9 de Julho, que é talvez a principal de Buenos Aires, e também a Calle Corrientes, que é uma rua muito importante, receberam milhares de manifestantes e a polícia teve que administrar a situação durante horas e mais horas. Eu e toda a produção da Jovem Pan acompanhamos isso em tempo real pelas agências internacionais e também pelas redes de notícias da Argentina. Como administrar uma situação como essa, Beraldo? O quanto esses protestos não podem contaminar aqueles eleitores que apostam em Milei? Boa noite, Caniato, boa noite, deputado, boa noite à nossa querida audiência que nos acompanha todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Caniato, a gente vê a Argentina ser dominada pela esquerda por anos. Vários projetos que foram jogando a Argentina nessa situação que ela se encontra hoje, uma pobreza ascendente, problema inflacionário gravíssimo, economia completamente fora de controle. A Argentina é um país com uma doença gravíssima. E ela é uma doença num estágio em que, para ela se encaminhar para a condição de terminal e a Argentina se transformar numa terra arrasada, como aconteceu com a Venezuela, isso é um minuto. O que Javier Milei está fazendo é aplicar remédios necessários para curar a doença grave. Entretanto, você tem uma parcela expressiva da população que foi condicionada a viver sob o domínio de um governo de esquerda que hoje está fora do poder. E aí é o que cabe esse grupo perdedor? Fazer isso, fazer tumulto, querer se agarrar nos seus privilégios, por mais que esses privilégios sejam medíocres, privilégios que para esta massa da população não resolve a sua vida, não tem ali uma injeção de prosperidade nas pessoas que de alguma forma se sentiam beneficiadas com os governos de esquerda da Argentina. Então, essas manifestações são esperadas. Milei precisa ser muito forte e exercitar aquilo que ele sabe fazer muito bem, que é a comunicação. Ele precisa manter a sua base de apoiadores unida, forte, inclusive porque estas manifestações devem servir de alerta para aquelas pessoas que foram às urnas elegê-lo. Agora é a hora de mostrar um apoio contínuo ao projeto de Milei.
O remédio tem efeito colateral? Tem, mas se não tomar esse remédio agora, a Argentina não vai se curar. Pois é, agora, delegado Paulumbo, o senhor é oriundo da administração pública, conhece os pleitos dos funcionários públicos. Como lidar com esse tipo de situação em que a economia da Argentina vai mal, o presidente precisa diminuir o tamanho da máquina pública, anuncia um decretaço, anuncia também uma demissão de milhares de funcionários com contratos temporários, mas isso resolve a situação ou você acha que isso tem que ser feito de maneira escalonada? Porque um decretaço muitas vezes acaba impactando em pessoas que já estão em uma situação financeira muito frágil. Você entende que é preciso ser feito tudo de uma vez? Medidas extremas requerem atitudes extremas ou ele vai ter que retroceder em algum momento? Não, a situação da Argentina é uma situação de calamidade, ela está afundada num buraco, então ele precisa tomar essas medidas de extremistas até para tentar salvar a Argentina, né? Pelo que eu entendi, esses cargos são cargos de comissão, são cargos sindicalistas, estão doidos, né? E fariam a mesma coisa que se fosse em São Paulo, se fosse qualquer lugar do Brasil. Na verdade, essas pessoas ligadas aos sindicatos, eu posso falar isso com a maior tranquilidade do mundo, eles querem mamar. Eles querem mamar o tempo todo às custas do Estado, às custas dessas pessoas, tanto é que agora voltou o imposto sindical aqui no Brasil e o Milei, ele tem que fazer isso mesmo. O Estado não pode gastar mais do que arrecada, senão a conta não fecha e não vai fechar nunca se continuar da forma que está. Então ele tem que cortar gastos como ele vem fazendo, diminuir o número de ministérios, é o que deveria estar sendo feito aqui no Brasil, mas aqui no Brasil está sendo feito justamente o contrário, estão inflando a máquina pública com mais ministérios, mais cargos e uma hora a conta vai chegar. O Milei não, ele está indo na contramão do que estavam fazendo há décadas, há muitos anos ali na Argentina, cortando esses gastos, cortando esses cargos para ver se consegue tirar a Argentina dessa situação aí que literalmente está no buraco. Enquanto isso, a gente observa as pessoas, sobretudo, que nos acompanham pela TV por assinatura e também pelas plataformas digitais, um compilado de imagens que a nossa produção separou desses protestos que aconteceram no dia de hoje pelas principais ruas e avenidas da região central da capital, Buenos Aires. Milhares de pessoas se manifestando contra a administração de Javier Milei, contra esse pacote, o decretaço de Javier Milei. A situação, Beraldo, na Argentina é dificílima, né? Terrível. Um país que vive uma crise sem precedentes. Só que, dadas as circunstâncias e a fragilidade econômica da população, você não acha que talvez ele tenha que fazer uma reflexão e promover essas mudanças em etapas, mas olhando também para a estratégia de administração pública? Porque, ok, não é novidade, tudo isso que ele está fazendo, como bem lembrou o delegado, ele já tinha anunciado durante a campanha eleitoral. Ele disse exatamente que iria promover essas mudanças, só que talvez a população não imaginasse que isso aconteceria nas primeiras semanas de governo. Você acha que talvez ele tenha que rever essa estratégia e promover mudanças aos poucos, em etapas, ou não? Isso é papo furado. Neto, a gente precisa lembrar que a situação que a Argentina vive, ela se assemelha a algo que o Brasil viveu num passado não tão distante assim. A gente tende a se esquecer das coisas, mas essa dinâmica de vida com inflação, ela é muito danosa. A inflação descontrolada, ela empobrece a população em geral, você não consegue se planejar, você não consegue se programar, você não consegue enxergar o seu futuro. Você literalmente vive dia a dia. Essa é a situação da Argentina. E isso agrava, inclusive, a distância entre ricos e pobres. Aqueles que têm instrumentos para se dolarizar, para ter ativos em dólar, esses se protegem. Mas a massa da população tem que lidar com as consequências de uma política econômica desastrosa. Alberto Fernandes conseguiu jogar a Argentina no nível mais baixo do poço. Então, quando você está nessa situação, você precisa aplicar medidas que são medidas duras. O Macri foi eleito na Argentina com um discurso de direita, mas muito preocupado com o equilíbrio político do seu governo. E aí deu no que deu, não conseguiu se reeleger. A esquerda volta com força. Então Milei traz essa experiência do passado, entendendo
que se ele não for duro, se ele não ficar firme no seu propósito, ele não vai conseguir resolver esses problemas. E aí, Caniato, eu dou aqui uma opinião pessoal. Alguém que se colocou numa campanha eleitoral, como o Milei se colocou, tem que estar na presidência da República para fazer aquilo que acredita ser o certo. E não pode ficar se preocupando com questão eleitoral. Ele tem que estar ali para colocar toda a sua energia, toda a sua inteligência, toda a sua habilidade para fazer esse projeto evoluir e arcar com as consequências dele, tanto no curto prazo, que é uma insatisfação ampla, porque, como eu disse, o remédio é amargo e tem efeitos colaterais, como também no longo prazo, se ele falhar, ele pelo menos tem que ter a convicção de que falhou fazendo aquilo que precisava ser feito e encontrou as barreiras que a política retrógrada, a política da esquerda argentina impôs a ele. Mas, na minha opinião, retroceder nunca. Render-se jamais. Render-se jamais. Pois é, esse é o título de um filme de Jean-Claude Van Damme, salvo engano, hein, Beraldo? Agora, delegado Palumbo, vamos voltar com as imagens compiladas pela produção. Dia de manifestação na Argentina, momentos de tensão no centro de Buenos Aires. Primeiro, o presidente Javier Milei ameaçou convocar um plebiscito caso o Congresso argentino rejeitasse esse mega decretaço. Já se desenha, né, Palumbo, um cenário de queda de braço. O Congresso ou entre o Poder Executivo e o Legislativo e o Judiciário, e no meio de tudo isso, vários protestos acontecendo. Agora, o que é preciso a gente destacar? Dá para governar baseado em decretos e possibilidade de plebiscitos? Porque ele fica numa sinuca de bico, como se diz no jargão popular, né? Ele está numa sinuca de bico, mas ele está fazendo, repito, exatamente aquilo que ele se propôs a fazer. Ele veio falando que ia fazer isso durante a campanha inteira, ganhou, e eu acho que ele está certo, ele tem que cortar os gastos mesmo, a gente não pode gastar mais do que aquilo que a gente arrecada, está uma crise tremenda na Argentina e ele tem que ir a ferro e fogo. Claro que tem um Congresso no meio. Se fosse aqui no Brasil, eu acho que seria mais danoso ainda, porque o Centrão talvez não desse para ele essa possibilidade. Exceto, né, se despejasse bilhões e bilhões de emenda, ele ia conseguir aprovar os projetos de interesse dele. Mas não estamos no Brasil. Na Argentina não se tem dinheiro para absolutamente nada. Tanto é que eles estão buscando dinheiro de fora o tempo todo. E se ele não cortar esses gastos agora, ele não vai conseguir fazer isso ao longo do tempo. E se for de maneira paliativa, vai ter protesto do mesmo jeito, porque a esquerda não se conformou com essa derrota. Pode ver aí nas imagens aí que a maioria aí estão aí fazendo o símbolo da esquerda com bandeiras, inclusive bandeiras vermelhas, com o punho para cima. Isso aí é típico da esquerda, que não vai se conformar com isso e vai fazer essa oposição o tempo todo, seja de uma forma drástica, como o Milei fez, de uma vez só, ou se ele for paulativamente, eles vão fazer essa manifestação do mesmo jeito, na minha opinião. Manifestação também impulsionada pelos grupos e também pelos sindicatos. Agora, Cristiano Beraldo, estamos observando um cenário de enfrentamento permanente desde que Javier Milei assumiu como presidente da Argentina. Sentou na cadeira, é um confronto permanente com vários grupos, sindicatos. As primeiras semanas de gestão têm sido muito difíceis para Javier Milei. E agora essa possibilidade de convocar um plebiscito para trazer a população para esse debate em relação a esse mega decreto. É possível governar baseado em decretos e plebiscitos, Beraldo? Olha, é muito difícil você tocar um governo inteiro com esse tipo de dinâmica. Mas a gente precisa considerar que é o início de um governo que ainda tem anos pela frente. E aí, quando você pega uma estrutura governamental com a quantidade de pessoas colocadas ali que são ligadas aos sindicatos, são ligados aos movimentos de esquerda, são ligados aos partidos de esquerda, leva tempo para você conseguir limpar essa estrutura. A gente viveu isso no Brasil. Tivemos o governo Bolsonaro, um governo de direita, que queria se opor ao PT, e passados anos ainda tinha gente do PT ali, pessoas ligadas ao PT, que ocupavam cargos às vezes até estratégicos, porque
é muito complicado você fazer essa limpa na velocidade que ela precisa ser feita. Até porque vários cargos você precisa encontrar substitutos. Aí é aquele desafio que não termina de você conseguir pessoas que estejam verdadeiramente alinhadas com o seu propósito, ao invés de estarem ali só contando uma historinha porque querem estar num cargo de poder, porque querem ter ali algum tipo de ocupação no serviço público. Então, esses desafios são esperados. A vitória de Milei, que ganhou com 56% dos votos, então você teve 44% dos eleitores que votaram no oponente de Milei. Esses eleitores são os eleitores mais organizados. A esquerda está se organizando na América Latina, não é só na Argentina, há muitos e muitos anos. Eles são muito mais bem estruturados, eles são mais organizados, eles têm mais força de mobilização para fazer isso aí. É o que a gente vê aqui no Brasil, o sanduíche de mortadela, que leva as pessoas a irem se manifestar em relação a coisas que elas, às vezes, sequer sabem do que se trata. Eu uma vez estava indo embarcar no aeroporto de Congonhas, Caniato, e aí encontrei lá faixas, manifestações contra um PL que dizia respeito a direitos trabalhistas. Aí eu fui perguntar para a moça que segurava a faixa, isso era uma terça-feira de manhã, então no momento em que os deputados de São Paulo estavam ali embarcando para Brasília, eu fui perguntar à moça que estava segurando a faixa do que se tratava o PL. Ela não fazia a mais vaga ideia do que significava PL, quanto mais do que era o tema do que o projeto de lei tratava. Então, a gente vê que essas manifestações feitas pela esquerda, em grande medida, elas são só feitas em cima de um poder de mobilização. E isso tumultua, isso dá manchete de jornal, isso cria um clima de instabilidade, mas eu acredito que os eleitores de Milei são muito mais engajados nas ideias de Milei. Terão condições de defendê-lo de forma mais adequada. E se ele fizer um primeiro plebiscito que trata de inúmeros assuntos para poder aprovar esse pacote enorme de leis que ele propôs agora, e ele sair vitorioso, eu acredito que a temperatura política dentro da Argentina vai diminuir e ele terá mais condições de mostrar ao Congresso que o Congresso não pode se opor a um projeto nacional. O que foi tema da eleição na Argentina foi um projeto para o país. E a maioria dos argentinos escolheu que o projeto é o projeto de direita. Então ele precisa ser implementado. Poucas semanas de administração de Javier Milei, ele enfrentando muitos protestos e também as pessoas que nos acompanham pelas plataformas digitais se manifestando, enviando perguntas, comentários. Muito obrigado pela audiência. Vou começar a ler as primeiras mensagens aqui. Inclusive, delegado Palombo, a Ruth Gonçalves escreveu a seguinte mensagem: a impressão que eu tenho é que na Argentina tem muita gente que defende o quanto pior, melhor. Aí ela lança uma pergunta aqui para a mesa. Delegado, o senhor vê semelhança do que está acontecendo na Argentina e o que já aconteceu no Brasil? Completa. É a polarização, é a maldita polarização. Eu costumo dizer, né, que aquele povo que está sofrendo, por exemplo, numa unidade básica de saúde, ele não quer saber da briga da direita e da esquerda, ele quer saúde, ele quer educação, ele quer o filho dele na escola, ele quer um transporte público de qualidade. Enquanto eu concordo com tudo que o Beraldo falou. Ali tem gente que nem sabe por que está se manifestando. E se for do mesmo jeito do Brasil, estão ganhando pão com mortadela para ficar ali no meio. E eu passei por isso aqui na Câmara de Vereadores. Eu fiz a mesma pergunta numa manifestação que teve. As pessoas não sabiam explicar o que estavam fazendo ali. Não tinham a mínima noção. E ainda falaram, eu ganhei para estar aqui, eu ganhei R$100 para estar aqui, mais um lanche e um refrigerante. Por isso que eu estou aqui. Mas eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu falei, pô, se você não sabe, né, aí fica muito difícil mesmo. Isso acontece em São Paulo, acontece no interior, acontece no Nordeste, acontece em todo lugar. E acontece também na Argentina. E eu creio que ali vai ficar polarizado, sim, e não vai ser só esse começo de mandato do Milei, não. Vai ser durante todo o mandato. Tudo que ele fizer, porque ele é de direita, a esquerda não vai aceitar, não vai pensar no povo, não vai pensar nos benefícios que a Argentina pode ganhar com isso e vai fazer oposição contra tudo e contra todos. Você, Cristiano Beraldo, você consegue fazer essa leitura, olhar para essa situação da Argentina e comparar com situações já observadas aqui no Brasil e também
em outros países, sobretudo da América do Sul. Tem um grupo que defende o quanto pior melhor, que acaba jogando contra, não apoia certas medidas, mas no final das contas todos perdem. Não, sem dúvida alguma. Agora, isso é muito característico. Como eu disse, os governos de esquerda estão presentes na América Latina de uma forma muito mais evidente há muito tempo. Então, naturalmente, eles têm vínculos muito fortes com estruturas sindicais, estruturas inúmeras que têm algum tipo de interesse público. Em geral, essas estruturas recebem muito dinheiro público e assim vão se alimentando. A gente teve aqui no Brasil, eu me lembro no caso do Mensalão, quando se denunciou a relação promíscua entre governo e Congresso, a gente tinha uma das figuras, que eu não me lembro exatamente quem era, que tinha um mapa dos cargos, era a pessoa importante, estratégica, porque ele tinha todo o mapa dos cargos disponíveis que ele podia nomear, e eles fizeram essa ocupação quando assumiram o poder. Só que, se a gente olhar para o passado brasileiro, pós-Constituição de 88, nós não tivemos um governo verdadeiramente de direita, né? O governo de Fernando Henrique Cardoso foi um governo de centro, que dialogava muito com a esquerda. O governo de Fernando Henrique Cardoso dialogava muito mais com a esquerda do que a esquerda dialogava com ele. A gente precisa lembrar, ainda na questão do Mensalão, o PSDB, que era o partido de Fernando Henrique Cardoso, teve a oportunidade de ser muito mais incisivo contra o presidente da República naquela época, mas não foi, achava que não, é assim mesmo, vamos vencer nas eleições, aí deu no que deu. Então, a gente não vê a direita madura ainda para ter essa visão completa de toda a máquina pública, de todo o funcionamento da estrutura pública. Ainda é difícil a direita conseguir fazer as transformações necessárias, até pelo desconhecimento que tem, a inexperiência que tem na administração pública. A gente olhando para o Brasil, se a gente olhar a bancada de direita, efetivamente de direita, que não tem vergonha de dizer que defende as bandeiras de direita, ela é uma bancada aqui no Brasil ainda muito nova. Alguns deputados ali de primeiro, a maioria entre primeiro e segundo mandato. Então, isso tudo é novidade. Vai mudar. Haverá um amadurecimento necessário da direita, tanto no Brasil quanto na Argentina. E este projeto de Javier Milei, ele é muito importante por causa disso. É muito importante que Javier Milei seja bem sucedido para resolver os problemas da Argentina. Houve uma notícia de que a Patrícia Bullrich teria se encontrado com o secretário de Segurança, o ministro da Segurança de Bukele de El Salvador, a princípio para discutir estratégias para conter a violência na Argentina. Eu acho que se houver a implementação de um projeto de segurança pública que efetivamente garanta que os marginais irão para a cadeia, sejam quantos forem, e lá na cadeia ficarão, haverá também uma percepção muito positiva, muito otimista em relação à Argentina da própria população. Então, é uma oportunidade de ouro para que a Argentina se transforme e inspire a direita na América Latina. Mas a esquerda não deseja isso de jeito nenhum, né? Principalmente quando você fala em tirar benefícios de criminosos, aumentar penas, né? Eu presenciei isso ali, estava ali, acompanhei até o último minuto de votação. Projetos de lei que visavam aumentar as penas dos crimes de furto, roubo, tornar hediondo outros crimes, e os partidos de esquerda orientando seus deputados a votarem contra. Então isso beira uma hipocrisia, porque a gente não sabe como fazer mais para convencer esse povo de que o bandido tem que estar na cadeia e não fora da cadeia. Eles vêm com ideias mirabolantes, mudando um pouquinho de assunto, vamos colocar a tornozeleira e deixar eles soltos à vontade. O que eles vão fazer? Eles vão roubar, vão matar, vão estuprar com a tornozeleira, que é o que eles costumam fazer. Então, a direita, como disse bem o Beraldo, ela está engatinhando praticamente. Ela é pequena. E muitos deputados que se elegeram na base do conservadorismo, usando a bandeira de outros políticos, como, por exemplo, do Tarcísio, como, por exemplo, do Bolsonaro, quando veio aquele
poder das emendas jorrando lá, eles foram para o lado esquerdo, eles mudaram rapidamente e hoje é muito fácil você fiscalizar o seu político, o seu deputado, o seu senador, os votos são públicos, inclusive as emendas também, aonde ele está empenhando essas emendas, o que ele está fazendo com essas emendas, o que ele está fazendo, qual voto que ele teve, como ele votou, em quem ele votou, é importantíssimo que a população aprenda a fiscalizar esse político, porque o que tem de farsante que se elegeu nas costas do conservadorismo, da direita, usando a imagem do Bolsonaro e na primeira tentação de emenda já mudou o seu voto, não é 1 nem 5 deputados, não, são dezenas de deputados, inclusive ligados à área de segurança, porque para mim é uma grande decepção, afinal de contas eu enxuguei gelo durante mais de 20 anos na polícia, eu cansei de prender bandidos, alguns deles eu prendi mais de 3, 4, 5, 7 vezes o mesmo bandido e ele saía na audiência de custódia, ele me chamava pelo nome, Palumbo, eu vou sair na audiência de custódia, vou tomar um suco de laranja que lá eles oferecem e vou pra rua, e depois falei, tudo bem, a minha parte eu estou fazendo. Então, o que a gente vê aí é muita, mas muita hipocrisia e um bando de deputados e políticos embusteiros. Pois é, agora retomando o assunto da Argentina e chamando o Cristiano Beraldo, só para a gente fechar essa pauta, Beraldo, claro que cada país tem sua peculiaridade, sua particularidade. Agora, olhando para a Argentina, você acha que uma das maiores dificuldades de Javier Milei nesse início de gestão será o relacionamento e a maneira como ele vai ter que lidar com o Congresso, já que ele não tem a bancada mais expressiva? A bancada que o representa não garante o avanço de seus projetos. Qual vai ser a habilidade que ele vai ter que demonstrar para conseguir ter algum tipo de sucesso no legislativo argentino? Porque a dinâmica de negociação na Argentina talvez seja diferente da que funciona aqui no Brasil, né? Mais ou menos, né? Também há lá uma expectativa, e esse é um dos problemas que Milei tem enfrentado, há uma expectativa dos congressistas em relação ao espaço no governo, cargos, benefícios, verbas, etc. E é isso que ele está tentando conter. O que vai resolver essa questão do relacionamento entre o governo federal e o Congresso é a pressão popular. Eu não vejo outro caminho. E para que Milei consiga manter forte o apoio popular, ele também precisa oferecer à população argentina um projeto muito claro, onde seja perceptível, de fácil visualização, que há um futuro melhor, há um futuro de prosperidade ao alcance dos argentinos. E aí a gente entra num outro aspecto, Caniato, que eu acho extremamente importante, que é a Argentina definir quem serão os seus parceiros prioritários, porque hoje a Argentina ainda se encontra no colo da China. Eu vi com preocupação a manifestação de Milei logo após a sua eleição, de publicar a carta que recebeu lá do ditador chinês, desejando a ele um sucesso no governo e tal, porque, obviamente, a China tem interesse em manter as suas relações com a Argentina. Mas aí eu pergunto, isso é do melhor interesse da Argentina? Eu vejo claramente Estados Unidos e Europa como parceiros muito mais interessantes no longo prazo para a Argentina e também para o Brasil do que China e Rússia. Porque Joe Biden está no final do seu governo e não teremos, a partir das eleições americanas no ano que vem, Joe Biden na presidência da República. Ou teremos Donald Trump, se ele puder concorrer, ou teremos alguém muito mais ao centro-direita do que Joe Biden, muito mais firme, com uma visão muito mais consolidada de futuro, e é uma oportunidade para os países da América Latina construírem pontes sólidas e de longo prazo. Se for costurado um acordo onde a Argentina conte com investimentos norte-americanos para poder melhorar a sua estrutura econômica, a sua produtividade, a sua infraestrutura, faz muito mais sentido do que continuar no colo da China, tendo que se submeter a tudo que é decidido entre os ditadores chineses, russos e da Índia. Programa Os Pingos nos